Você já teve que recusar um projeto porque não tinha o molde de silicone ideal? Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a resolver esse problema e não recusar mais nenhuma encomenda. Você vai aprender a fazer o seu próprio molde de silicone do zero. Vamos utilizar a borracha de silicone da Redilize para transformar o seu projeto em molde de silicone. Vamos lá? Então vamos lá que eu vou te ensinar agora como fazer os seus próprios moldes aí exclusivos. Então, quem nunca passou um perrengue, né, de ter um molde e receber uma encomenda com várias unidades, nessas horas é o ideal você realmente saber reproduzir a sua peça, ou realmente tem uma peça que você não encontra a forma, você pode fazer do zero. Então é uma técnica assim que eu amo, que eu já faço há mais de 13 anos e que eu adoro, né? Eu adoro criar ali a peça do início ao fim, então desde a forma até o resultado final. Então hoje eu vou até mostrar aqui umas formas que eu criei, tá? Eu ganhei essas velas de uma amiga, eu tive que cortar o pavio e ela faz as velas e eu quis replicar, tá? Para eu poder fazer esse modelo também. E aí pode fazer com a pedra mesmo também, ó. Então dá para fazer, fica bem legal o molde. Esse sabonete aqui, ó, essa peça aqui também era um brinquedinho que eu comprei em uma loja de decoração de Halloween, ó, uma peça de plástico, tá? Que aí eu colei aqui com cola quente e fiz a forma de silicone aqui, como vocês vão aprender no passo a passo, tá? Só quis mostrar aqui para vocês que dá para criar uma infinidade de coisas. Então vamos lá para a primeira etapa aqui do nosso molde, que é a matriz. Então eu tenho que ter aqui ou uma caixinha ou um tubo, dependendo do formato que eu for fazer. Então se for mais arredondado, escolham uma forma ali, um suporte arredondado também. Pode ser tubo de acetato, você pode fazer com o próprio acetato, pode usar potinho descartável, aí vai depender do tamanho da sua peça, né, da largura, da altura. Caso contrário, você pode fazer como eu aqui, fazer a caixinha com acetato ou com papelão. Eu normalmente gosto de fazer com essas folhas de acetato, porque o acabamento fica bem lisinho, tá? Então aqui, por exemplo, eu usei para fazer a pasta escolar. Então, ela é um material mais resistente, tá? Então, ela é bem legal. Então, o que você precisa ter em mente? Por exemplo, hoje eu vou fazer a forminha dessas peças aqui, das velas, tá? Então, eu tenho sempre que ter em mente que a minha forma, ela tem que ter pelo menos 1 centímetro em cada parede, para ela não ficar muito fininha, tá? Não ficar tão frágil. Então eu sempre vou medir para fazer o fundo da minha caixinha 2 centímetros a mais, tá? Para ficar 1 centímetro a mais em cima, 1 centímetro a mais embaixo. E nas laterais a mesma coisa. Então, sempre que vocês forem fazer a peça aí, vocês vão fazer o fundo, né? De acordo com a altura. E depois a largura, levando em consideração que aqui eu vou fazer com 2 cavidades, então deixo uma distância, né, para ela poder ter ali o intervalo e ficar bem estruturada, como nesse exemplo aqui, tá? Vai ser mais ou menos isso. Então vai depender aí do formato e tudo mais. Hoje eu tinha aqui já uma caixinha de acetato, que vai ser o tamanho ideal. Então, eu vou usar ela mesmo, ela é mais frágilzinha, tá? Mas dá pra usar, é uma caixinha assim, ó, que a gente compra de embalagem, e eu vou usar ela mesmo, tá? Então, antes da próxima etapa aqui, já quero convidar você para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se já é, clica no sininho para sempre receber as notificações dos vídeos novos. E já deixa aqui os comentários se você está gostando desse vídeo, quais os vídeos você gostaria de ver por aqui, se você já fez o seu próprio molde, se deu certo, se está aprendendo alguma coisa diferente aqui hoje na aula. Então vamos lá. Então eu já separei aqui a minha caixinha de acetato e eu já reforcei com fita adesiva, tá? É importante ver dar tudo bem bonitinho para no meio do processo não ter nenhum tipo de acidente. Porque aí se começa a vazar,
O que você pode colocar é de repente uma massinha ali para tentar segurar esse vazamento e não perder a forma, tá? Porque depois que a gente faz a mistura com o catalisador, ele começa a endurecer e aí não tem muito o que fazer no meio do processo se começar a vazar. Então vamos lá, já tenho aqui a minha base, já tenho as peças que eu quero reproduzir. Como que eu vou identificar quanto de borracha de silicone eu vou utilizar, né? Se é uma primeira vez que eu vou fazer, né? E não quero produzir ele inteiro, porque a hora que coloco o catalisador ele vai endurecer e aí não tem como guardar para usar depois, tá? Então o que que eu faço? Eu utilizo o arroz de cozinha mesmo, gente. Eu não entendia muito bem como que funcionava utilizar o arroz para descobrir quanto utilizar de silicone. Então essa é uma dica aí, ó, excelente para vocês economizarem, não ter nenhuma surpresinha ali, porque também depois que você começou a manipular, ele já começa a endurecer. Se você tiver que fazer mais para preencher, às vezes não vai dar certo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar ele como referência para o meu volume, não é por peso, tá? Não é que eu vou usar o arroz para saber quanto de peso eu vou usar de silicone, é para volume. Então, aqui, como essa forma ela é muito frágil, eu vou deixar para colar minhas peças depois. Vou primeiro fazer essa medição, porque o arroz depois é mais chatinho para limpar, às vezes ele entra ali em algum detalhe, então eu vou preferir tirar as peças da forma. Então, eu vou só encaixar aqui, mais ou menos como elas vão ficar, para o arroz poder penetrar aqui em todas as laterais. Eu já havia marcado mais ou menos a altura que eu quero que essa forma fique, tá? Então, sempre pelo menos 1 centímetro, tá? Para o fundo da forma ficar bem reforçado, senão fica muito frágil, ela acaba furando muito rapidamente. Então, não é isso que a gente quer, né? Ainda mais que a gente quer uma forma mais resistente. Então, eu vou colocar o arroz aqui dentro, para não fazer muita bagunça. Lembrando que esse arroz não volta mais para a cozinha, hein, gente? Vou ajeitando aqui mais ou menos na altura que eu havia marcado aqui, tá? Então, leve em consideração aqui as laterais. Pronto, aqui vai ser o ideal, tá? Tá bem preenchido, ó. Então, a gente imagina que o silicone vai preencher aqui também nesse volume, tá? Então, agora que eu já medi aqui, eu vou transferir para outro pote para eu ver o volume que eu vou utilizar. Lembrando que minhas peças estão aqui, então toma cuidado. Falei que ele entra, então eu preferi tirar aqui para ficar bem detalhado, tá? Se ficar algum grãozinho ali, alguma imperfeição, o silicone ele copia tudo. Outra dica importante aqui, essa peça ela não é porosa, né? O de plástico também que eu utilizei não é poroso, então eu não preciso passar nenhum impermeabilizante, nenhuma vaselina, nem nada. Então, por exemplo, se você for usar uma peça de gesso, né, de cerâmica, alguma coisa assim porosa, você tem que passar uma vaselina ali, pode misturar a vaselina sólida com a líquida, pode passar só a sólida, lembrando que o silicone ele copia tudo, então quando você passa a sólida,
Tem que espalhar bem, porque senão ela fica ali com as ranhuras do pincel, as marcações, tudo replicado no silicone, tá? Então tem esse detalhe aí. Tô falando porque eu já errei lá no começo, né? Então já previno vocês. Então aqui, ó, onde ficou o arrozinho preso, eu vou passar um pincel para tirar. Com delicadeza. Tá? Porque qualquer coisinha vai ficar na sua forma. Então, se for um brinquedinho de plástico, essas coisas não precisa impermeabilizar, tá, gente? Se é uma pedra, assim, muito detalhada, cheia de ranhuras, aí eu recomendo que você passe a vaselina pra não ter nenhum problema também, né? Às vezes a peça ali é uma encomenda, uma peça afetiva. Perfeitinho. Vou terminar de passar todo o arroz pra cá. E agora eu tenho o volume, então eu vou pegar aqui, ó, essa embalagem e eu vou marcar com a caneta aqui o volume até onde eu tenho que colocar o silicone. E aí sim eu vou pesar o silicone. Então deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, vou até aqui abaixar para ver bem certinho. Marquei aqui a altura. O arroz eu vou retirar. Limpa bem aqui, então vou passar um papelzinho, mas aí eu sei que eu tenho que colocar o silicone até essa altura aqui, tá? Essa é a referência que eu tenho. Então, eu vou utilizar aqui o silicone da Redilize, o azul, mas lá eles têm várias cores, cada cor tem uma flexibilidade e você também pode comprar a branca e tingir com a cor da sua marca, né? De repente você quer comercializar, você consegue fazer uma cor exclusiva aí para sua marca de moldes, tá? Então, vou usar a azul hoje. Já abri aqui. Primeiro passo importante, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ela fica com um líquido em cima, né? A borracha ela decanta um pouco e fica um líquido boiando. Essa parte a gente tem que misturar bem antes da próxima etapa. Ó, não sei se dá pra ver bem, ó, tá? Eu tenho que mexer bem. Mexe com uma espátula de plástico ou até mesmo uma colher de inox, tá? Que aí você consegue higienizar depois. Ela vai endurecer e aí você tira ela como se fosse uma película. Mas é importante essa parte aqui para nossa borracha realmente ficar rígida completamente no final. Ela já vai mudando de aspecto, mas eu tenho que mexer bem. Enquanto eu estou aqui mexendo, eu quero saber o que vocês vão reproduzir com os moldes que vocês vão criar. O que vocês vão fazer? Velas, sabonetes? Lembrando que esse silicone aqui que eu estou usando, ele não é o ideal para produtos alimentícios, mas a Redilize também tem um específico para isso, tá? Então, cada um vai ter uma função aí. Eu estou utilizando aqui para fazer velas. Me conta o que você vai fazer. Ó, gente, bem misturado, uniforme, tá? Sempre mexendo nas laterais. Agora sim, eu vou transferir pro pote aqui que eu já medi a quantidade que eu vou usar. Já aproveitei aqui para colocar as luvas também, tá, gente? É importante. E conforme eu fui despejando aqui, sujou aqui a lateral, já passei um papel,
tá? E aí eu já fecho novamente. O que restou aqui eu vou utilizar para fazer formas futuras, para futuros projetos. Ai, gente, eu amo de verdade produzir formas de silicone. Então aqui tá tranquilo porque ainda não coloquei o catalisador, tá? Só medi realmente o silicone. Vou deixar ele aqui no cantinho. E eu vou colar as minhas peças aqui na minha base. Vou utilizar cola quente mesmo, eu só tenho que tomar cuidado porque como é vela, ela derrete, tá? Então no plástico, outro tipo de peça, você não tem muito problema, mas na vela, então eu vou concentrar mais aqui no meio e se entrar o silicone por baixo, ficar alguma rebarba, depois eu conserto, né, na forma final. E se você passar ela muito na beirinha, ela vai deformar muito a sua vela, tá? Então, faço uma quantidade razoável, tem que estar bem quente. Ó, conforme eu coloco, ela já dá uma derretida. Vou correr aqui nessa etapa, tá quente. Vou virar assim para ficar mais fácil de visualizar a distância que eu quero. A outra. Eu vou concentrar também aqui mais no meio. Tanto que eu vou colocando, ela vai escorregando já, derretendo a parafina. Ó. Ó, gente, deixa eu salientar uma coisa aqui. A hora que eu medi o silicone, eu não estava com ele em cima da balança. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um potinho que eu tenho igual, vou colocar aqui, ligo, que aí ela já zera o volume do potinho, tá? Que esse daqui tem 16 gramas. Então, para ele não somar aqui no peso do silicone. Então, tenho 375 gramas de silicone aqui. Eu tenho que calcular 3% do meu catalisador, que é esse carinha aqui, que vai fazer a minha forma ficar sólida, tá? Ela vai desse estado aqui, líquido, pro sólido. Então, vou fazer a conta aqui para poder medir o catalisador em peso também. Então, como que vocês vão fazer essa continha aí? Então, ficou 376 gramas do silicone, eu vou fazer vezes 0,03, tá? Que é 3%. E aí, deu o total de 11,28, que é a quantidade que eu vou colocar do meu catalisador. Eu vou fazer aqui na balancinha de precisão, porque como é uma quantidade menor, ela pega mais precisamente, tá? Porque se eu não colocar catalisador o suficiente, minha borracha vai ficar molenga, tá? Então, eu prefiro colocar aqui separado e acrescento lá depois. Só mais um pouquinho. Prontinho. Agora é a hora da mágica. Então, tenho aqui a minha borracha. E aí eu tenho aproximadamente até uns 10 minutos para mexer, tá?
Mas conforme eu vou mexendo, ela já vai agindo. E aí eu tenho que ter uma certa agilidade para colocar aqui na forma antes que ela comece a endurecer. Então é importante mexer bem o catalisador, tá? Não faz com varetinha, usa realmente uma espátula para ele realmente ficar bem homogêneo, tá? Então vamos lá, vou misturar aqui e já vou transferir para minha forma. Ó, é um líquido e aí eu tenho que incorporar ele aqui. Tenta não mexer tão rapidamente também para não encher muito de bolha, tá? Tem que tomar cuidado nessa questão, porque senão o nosso molde também fica com bolha, fica com falhas. Então tem que realmente incorporar todo o líquido. Já mexi bem, tá bem homogêneo. Você até pode usar alguma coisa para vibrar e tirar essas bolhas, mas cuidado também para não descolar o seu molde, tá? Então, primeiro eu vou despejando uma camada assim por cima, para ele poder percorrer mesmo todos os detalhes e já ir tirando as bolhas. Para ver bem? Então eu realmente vou banhando aqui a minha forma. Conforme eu vou jogando, já vou vendo as bolinhas estourar. Vou raspar tudo aqui, gente, para não ter desperdício. Vocês viram que enquanto eu fui colocando o silicone, eu fui dando batidinhas também. Outra dica é vocês deixarem em cima já de uma tábua ou uma bandeja, que esses conseguem vibrar também. Mas lembrando que como aqui no meu caso é uma vela que eu colei com cola quente, ela não tá tão fixa. Então não vou vibrar muito para não correr o risco de tirar a peça do lugar. Ó, depois ela seca, você consegue limpar a espátula, tá? Se for limpar, limpa com papel enquanto ela tá mole, ou espera secar e aí você tira que ela forma uma película, tá? Aqui, ó, vou vibrar um pouquinho mais porque ainda tá com bolhas. E aqui, para ela não ficar pros lados e fragilizar aqui o meu fundo, eu vou colocar um suporte aqui, vou colocar livros, tá? Enquanto ela seca. Normalmente leva em torno de 2 horas para ela já estar sequinha, mas a cura total, assim, do silicone, ele leva até 7 dias, tá? Mas você já pode utilizar assim que ele ficar rígido. Então eu vou esperar secar aqui e volto para mostrar o resultado para vocês. Chegamos na melhor parte do vídeo, que é mostrar a forma pronta. Passaram-se 2 horas, ó.
E como eu falei para vocês, eu coloquei um apoio aqui para ela não ficar com o silicone indo mais para os lados, ficar bem retinha, tá? Então, usem essa dica aí que funciona super bem. E também mostrar para vocês, ó, como eu falei, depois que ela seca, ó, vocês conseguem tirar essa película, tá? E higienizar depois só lavando, mas nunca joguem o que sobra aqui durinho na pia, tá? Descartem depois que ele estiver sequinho. Então, vamos desenformar aqui a nossa forma, ó, ela já tá durinha. Ai, gente, é muito legal, sempre uma emoção. Ó, vai soltando as laterais. Eu vou abrir essa forma porque eu não pretendo reutilizá-la, mas se você quiser reutilizar, dá para tirar com bastante cuidado, mas eu vou cortar aqui a lateral para facilitar. Ah, gente, uma coisa importante aqui. Se vocês forem fazer a matriz com velas ou sabonetes, lembrem que eles retraem, tá? Então, você tem lá a forma original. Faz e já replica. Se você esperar dias, ele vai retrair. Se essa for a intenção, ótimo. Por exemplo, eu quero uma versão um pouquinho menor. Vai dar certo porque ele vai retrair um pouco. Caso contrário, já pega a matriz e já faz imediatamente. Outra coisa, se vocês forem usar a pasta escolar, sempre lembra de utilizar a parte lisinha, tá? Senão ela vai copiar todas aquelas ranhuras também. Não vai influenciar no molde em si, tá? Só no acabamento mesmo. Ó, então já abri aqui as laterais, ó. Você pode fazer com estilete também, tá durinho. Aqui, como eu não consegui passar de uma forma mais retinha, ela fica com esse acabamento, mas a gente vai dar o toque final agora com a tesoura, com a espátula, tá? É porque, como eu expliquei, é uma vela. O que vocês podem fazer para um acabamento ficar mais perfeito, se você não tiver com muita pressa, assim como eu estava, você pode passar uma camada bem generosa de cola branca ali no fundo da sua caixinha, colocar as peças e deixar ela secar completamente até ficar transparente. Às vezes demora assim dias, né? Dependendo de como tá a temperatura. Então, como eu não tinha esse tempo, eu fiz com a cola quente mesmo e vou fazer o ajuste aqui, tá? Então, vou desmoldar essa daqui. Olha, gente, já dá pra ver. Ficou perfeitinho, tá? Ó, essa daqui. Aqui a gente faz o ajuste. Vou tirar essa outra. Ela já tá mais fechadinha, já vou dar um cortezinho aqui. Faço o acabamento aqui. Ó, gente, já dá pra ver que ficou perfeitinho. As letrinhas lá dentro. Agora, realmente vou fazer o acabamento. O toque final. Pode usar uma tesoura.
Eu separei até algumas aqui mais fininhas, se eu precisar para fazer os cantinhos. Isso daqui só vai influenciar realmente no acabamento ali no topo da vela. Então, como eu quero que ela já fique bem certinha, eu vou fazer já o recorte. E tem esse instrumento aqui, gente, que eu não sei se vocês conhecem, que é de tirar cutícula. E ele também ajuda a fazer o acabamento assim mais perfeitinho. Então, uma dica extra aí para vocês. Bom, vou fazer aqui e já mostro para vocês. Gente, ó, e parece uma cirurgia, ó. Então, super vale a pena, bem baratinho, vende em perfumaria. E pra fazer esse tipo de acabamento é ótimo. Ó, gente, já dei o acabamento aqui. Uma eu fiz com aquele instrumento, com esse daqui que eu mostrei pra vocês, e a outra cavidade eu fiz com a tesoura. Então, das duas formas funciona e você pode dar o acabamento assim também, tá? Caso você ache necessário. E aqui tá prontinha a minha forma já para ser utilizada, tô ansiosa. Como eu vou fazer velas, eu também já posso furar onde vai passar o pavio, tá? Nesse tipo de silicone você consegue furar e ele não vai ficar vazando ali enquanto estiver com o pavio atravessado, tá? Se você também fizer um molde mais fechado, uma flor e tudo mais, você também pode cortar, tá? Se for um molde maior, pode fazer um movimento meio zigue-zague para ele poder fechar bem certinho. Mas cortando reto também você consegue, só que aí tem que prestar bastante atenção ali no encaixe, tá? Só para facilitar na hora do desmolde. Esse daqui não precisa porque ele já tem a abertura ideal para desmoldar. Eu só vou fazer mesmo depois os furinhos. O silicone que sobra, você até pode guardar para picar e juntar depois numa outra forma, mas aí é assunto para outro vídeo. Ainda tem bastante dica relacionada a esse mundo das formas e hoje eu quis mostrar aqui uma opção bem facinho para encorajar vocês a começar aí a criar suas próprias formas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu posto as velas prontas aqui com essa forma lá no meu Instagram. E se vocês fizerem, também me marquem por lá, tá bom? Comentem aqui se vocês gostaram e até a próxima aula. Beijo!